Olá, estamos aqui em mais um podcast da comunidade Bengalas, uma comunidade de apoio a filhos e filhas de pais idosos. E esse podcast visa acolher e instrumentalizar você que é filho ou filha de pais idosos e que aqui vai encontrar sempre uma entrevista com um especialista que dá dicas muito importantes para tornar esse momento da vida muito mais leve e muito mais fácil de lidar, inclusive para prevenir algumas questões que às vezes a gente não se previne por ignorância, ou por distração. Então, a gente também traz aqui conteúdo relevante para cada um de vocês. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é uma fonoaudióloga, Rafaela Góes. E Rafa cuidou de mim no pós-Covid, não foi, Rafa? Verdade. E eu estava contando a ela vai se apresentar, mas eu queria fazer uma pequena introdução aqui, dizendo que eu tinha uma impressão da fonoaudióloga como algo muito limitado, né? Eu via o trabalho dela, por exemplo, com artistas, preparo de artistas. Eu já fiz um treinamento para preparo de palestras. E eu via a fono como algo assim, não conhecia essa diversidade de atuação de um fonoaudiólogo, né? Na Covid conheci um mais, que foi a recuperação, né, do olfato pós-Covid. E quando eu comecei a trabalhar com esse foco nos filhos e filhas de pais idosos, Rafa, eu vi a importância da fonoaudiologia para os idosos, né? Deglutição, reabilitação. É assim, tanta coisa que eu falei, nossa, eu preciso trazer isso para as pessoas. Então, se apresente e depois eu queria que você já emendasse aí sua apresentação, contando um pouco o papel de um fonoaudiólogo, de uma fonoaudióloga, nesse contexto do envelhecimento, né, e da terceira idade. Primeiro, eu queria agradecer o convite, Martinha. Uma felicidade para mim partilhar o meu conhecimento com pessoas dentro desse nicho do envelhecimento e do cuidar, que de verdade é minha paixão. Então, eu sou Rafaela Góes, fonoaudióloga, especialista em voz e em deglutição, que a alteração da deglutição a gente chama de disfagia. Então, eu tenho essas duas especialidades e trabalho com esse público do idoso. A fonoaudiologia, ela é uma área enorme da saúde. Como você falou, né? A gente tem algumas especialidades. E dentro das nossas especialidades, o idoso ele permeia muitas áreas. Então, tanto ele permeia a área da deglutição, que é a disfagia, no caso, né? Que é a alteração da deglutição, quanto as áreas da linguagem, da audição, da voz. Então, de fato, o fonoaudiólogo ele é um profissional da saúde que vai trabalhar com habilitação e reabilitação do nascimento com o bebezinho, na parte da amamentação, até o envelhecimento. Então, a gente permeia toda essa fase da vida da pessoa com diferentes habilidades. E a deglutição e a comunicação em si, que aí a gente envolve tanto a parte da voz, da linguagem, quanto da audição, de fato, eles são alvo do declínio funcional do envelhecimento. E esse declínio funcional ele não acontece em uma doença. O próprio envelhecimento promove o declínio de algumas estruturas que são importantes nessas funções de voz, fala e deglutição e audição. Então, de fato, a fonoaudiologia ela tem uma contribuição enorme, não só na reabilitação, mas na manutenção dessa função. Então, o que a gente tem trabalhado hoje é com prevenção e promoção de saúde, né? Prevenção de doença e promoção de saúde, com idosos não doentes, né? A gente não espera chegar na disfagia, que a gente vai falar aí ao longo do podcast, com certeza, sobre esse conceito, sobre o que considera, quais são os sinais. Mas a gente trabalha pensando que esse músculo, lá da boca, da garganta, da língua, que ele vai acontecer, né? Vai sofrer esse declínio funcional, ele pode ser treinado e malhado. Eu digo que é uma malhação da fono. E, de fato, é uma malhação, porque cansa, né? Inclusive, tem aspectos estéticos, enfim. Mas o que a gente vai, de fato, pensar nessa população do idoso é garantir que ele tenha essa potencialidade de se manter funcional em atividades sociais, por exemplo. Então, quando a gente pensa no idoso que não consegue comer à mesa da família, porque engasga, porque tem vergonha, porque já não tem uma funcionalidade
tão adequada, com certeza aquilo vai impactar nele. Sim. Então, é uma atividade que eu prezo muito e acho que é muito importante a gente conversar aqui. Então, vou começar por uma pergunta bem básica de leigo, né? O que é que diferencia a fono do otorrinolaringologista? Pronto. Você falou aí de ouvido, de boca, de garganta, de nariz, que os leigos pensam que é uma especialidade só do otorrino, né? Isso. A gente tem muitas coisas que se aproximam, tá? A fonoaudiologia não é uma especialidade médica. A otorrinolaringologia, sim, é uma especialidade médica. Então, eu, por exemplo, não sou médica, eu sou fonoaudióloga. Assim como um fisioterapeuta não é um médico. Então, eu uso o fisioterapeuta porque é mais próximo das pessoas. O que a gente tem de maior diferença, né? Assim, quando a gente pensa em ouvido, em garganta, em fala, em voz. O otorrino, ele vai fazer diagnóstico e tratamento medicamentoso. O fonoaudiólogo vai fazer diagnóstico fonoaudiológico funcional e reabilitação. Então, por exemplo, em relação à deglutição, o otorrino ele faz exames objetivos, faz a nasofibrolaringoscopia com a deglutição, que bota uma câmerazinha lá no nariz e filma o paciente comendo. A gente faz a avaliação no consultório, na casa da pessoa, avaliando os aspectos funcionais para saber se aquela pessoa come bem ou não. A parte de avaliação auditiva, os exames, a audiometria, aquele exame que fica na cabinezinha ouvindo sons, quem faz é o fonoaudiólogo. A adaptação de aparelho auditivo, quem faz é o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo ele é o grande parceiro do otorrino. Então, a gente faz, por exemplo, na parte de voz, o diagnóstico do exame objetivo, né, estrutural, de filmar a prega vocal, é o otorrino que faz. Mas a reabilitação, os exercícios, o condicionamento de profissionais da voz ou não, de patologias da voz ou não, quem faz é o fonoaudiólogo. Entendi. E, Rafa, conte aí, quando se trata de idoso, né, o que é que tem, qual é a maior demanda em consultório e o que é que talvez devesse ser demanda e as pessoas não se atentam para isso? Mostra aí, porque às vezes as coisas estão acontecendo e a gente que é leigo não percebe, né? A maior demanda, sem dúvida, são as alterações da deglutição. Tá? Então, como que vocês podem identificar isso nos pais, nos familiares, nos tios, nos idosos que vocês cuidam? É natural que o idoso ele tenha diminuição de algumas funcionalidades. Então, o músculo da bochecha, do lábio, da língua e os músculos lá de dentro da garganta, eles tendem a ficar mais fracos. E isso promove uma dificuldade de comer alguns alimentos, especialmente os alimentos mais duros e secos. Porque associado a isso, o idoso ele tende a ter uma diminuição da quantidade de saliva na boca. Então, se vocês pensarem assim, né? Vamos lá pensar nas pessoas que a gente conhece do idoso. Aula de biologia. E a saliva ajuda já a umidificar o alimento para fazer o bolo. Então, o que o idoso ele começa a fazer? Ele vai começar a querer comer o cuscuz molhado no leite. Ele vai querer comer o arroz mais com purê, mas ele não vai querer comer tanta farinha, porque vai ser mais difícil para ele. Ele vai começar a evitar alimentos que tenham maior necessidade de mastigação e que exijam mais força. Então, se a gente pensar, por exemplo, para comer uma carne de churrasco, a gente precisa de um preparo, né, uma mastigação, uma formação do bolo muito maior do que comer um pudim. Que basicamente a gente faz um amassamento, organiza e engole. Então, o que a gente precisa avaliar nesse idoso? Se ele está tendo modificação na condição da alimentação dele. Então, a seletividade por alimentos mais úmidos. Outra coisa muito importante é a diminuição do volume ingerido. Então, às vezes, eles começam a cansar de comer. E aí, comia um prato normal, começa a comer um prato de sobremesa. Tosse ou engasgo, então, assim, durante a refeição, tossir, pigarrear, engasgar, são sinais de alerta extremo. Engasgo, inclusive, mata, né? Exato, é um risco importante. Porque o que é o engasgo, Martinha? É quando, aqui na garganta, a gente tem 2 canais, tá? O canal da frente, que é o canal da parte aérea, onde tem a laringe, a prega vocal, e depois vai passar a traqueia, pulmão. E o canalzinho de trás, eu explico assim para os meus pacientes, eu estou explicando igual que eu explico no consultório. Então, a parte de trás é o esôfago, que é o caminho do alimento para o estômago. Só que aqui na garganta, esse canal é muito próximo. Então, o que é o engasgo? Quando a gente come alguma coisa ou bebe alguma coisa, e no lugar de ir para o caninho de trás do esôfago, ele vai para o cano da frente. E aí, tem a tosse. Porque a tosse é um mecanismo protetivo
para evitar que algo entre na sua via aérea inferior, no pulmão. Então, por exemplo, sinais de alerta, eu gosto muito de pontuar isso. Tosse, engasgo e piora do padrão respiratório durante a dieta. Então, se você percebe que toda vez que seu pai, seu avô, sua tia, durante a alimentação, ele fica mais dispneico, mais ofegante, com uma respiração mais profunda, é possível que esse alimento esteja indo para o caminho errado. E aí é o fonoaudiólogo o profissional que vai fazer essa avaliação. Isso aqui é ir para o lugar errado, é a tal da broncoaspiração? Exatamente. É isso, né? É. Assim, a broncoaspiração é quando esse alimento ele já entra no pulmão. Ah, tá. Quando ele tosse, significa que chegou na prega vocal. Se ele tem uma tosse efetiva, o alimento em pequena quantidade, e ele consegue expulsar aquele alimento, é possível que ele não faça uma broncoaspiração. Entendi. Mas se é um idoso acamado, com uma reserva respiratória baixa, um posicionamento muito ruim, é possível que ele faça uma broncoaspiração. Então, outro sinal de alerta que a gente tem é infecção respiratória recorrente. É aquele idosinho que faz pneumonias recorrentes. Faz uma pneumonia, trata, demora uns 3 meses, recorre com pneumonia de novo. Significa que esse pulmão ele pode estar recebendo alguma quantidade de alimento e causando essa reação inflamatória. Porque a pneumonia é um processo inflamatório do pulmão, que pode ser por uma bactéria ou pode ser por um corpo estranho, nesse caso o alimento, que aí já vem uma repercussão da broncoaspiração. Então, a gente falou do sinal de tosse e engasgo, diminuição do volume e diminuição da ingesta hídrica. A água é muito difícil de engolir. Nossa, a gente muito pensa que difícil. o básico é a água. Então, assim, nos meus pacientes, eu trabalho no hospital também, então, nos meus pacientes hospitalizados, a maior parte dele tem tosse e engasgo com água. Por quê? Porque, vou falar em um português muito simples para vocês entenderem. Não, e é isso, nosso público aqui não é de Então, especialistas, é o público de A água, ela dia a dia. desce muito rápido. Então, quando a gente pensou em engolir, ela já está lá na nossa garganta. E aí faz o que a gente chama tecnicamente de escape precoce. Então, assim, escapa o alimento lá para trás, antes mesmo que meu cérebro entenda que eu preciso me organizar para engolir. Então, sabe que antigamente falava, cai no goto. Então, dá aquele... foi errado, e aí o idoso tosse. E o nosso cérebro ele é muito inteligente. Ele vai se proteger de ações que causem risco ao nosso corpo. E aí o que acontece? O idoso começa a beber menos água. E a desidratação é muito perigosa nessa comunidade, né? Dá delírio, infecções diversas, um funcionamento metabólico muito alterado. Então, assim, a ingesta hídrica é algo que vocês têm que prestar muita atenção. Quanto de líquido que esse idoso está bebendo. E toda essa repercussão da deglutição pode causar uma alteração nutricional, né? Então, não é só o otorrino que é o parceiro da fono nesse manejo. A nutrição é muito importante. Então, é muito comum que a gente precise fazer adaptações nessa dieta do idoso para que a gente consiga manter um aporte calórico necessário para aquele indivíduo, mesmo tendo alterações de consistência, mesmo precisando de alimentos mais úmidos, de alimentos mais fracionados, de adaptações de algumas coisas, por exemplo, tem idosos que não conseguem comer pão, mas amam comer pão. E aí, o que a gente faz? Então, a gente cria estratégias para que ele consiga ter uma alimentação funcional, prazerosa e nutritiva. Porque interessante. Eu fiz um estágio em uma clínica de cuidados paliativos e tinham alguns internos, não necessariamente idosos, mas a maioria idosos, que às vezes tinham que tirar a ingestão de água e eu não entendia, né? E o caminho, obviamente, se você está internado, tem o soro, tem outras formas de hidratar. No caso de um paciente não internado, na verdade, no caso de um idoso que não é um paciente, não está internado, a fono, como é que ela ajuda a evitar esse tipo de coisa? E como é que ela ajuda a melhorar a deglutição, a ingesta de água, essas coisas que a gente precisa? Olha, a primeira coisa que a gente tem que saber é por que está acontecendo aquele engasgo. E aí uma boa avaliação clínica vai dizer. Então, é uma diminuição do jogo pressórico, ele não consegue perceber a pista sensorial. Então, tem, às vezes, um retardo nesse disparo. Vou dar um exemplo. Tem idosos que eles ficam mais lentificados, ou mais rígidos, ou menos funcionais. Ou tem uma perda importante de massa muscular. Então, ele vai demorar a deflagrar a deglutição. Então, existem posturas, estratégia. Uma estratégia que, às vezes, funciona muito é a gente saborizar a água.
Então, assim, quando eu boto um saborzinho na água, uma fruta, um limãozinho, às vezes, um pouquinho de suco, ele percebe aquele alimento e consegue ejetar, engolir de uma forma mais eficaz. Adaptação de postura. Então, e aí, como a objetiva é dar dicas, não pode alimentar o idoso deitado. É o maior risco de broncoaspiração que existe. Então, se ele for acamado, eleve a cabeceira. Eu sei que dá um pouquinho mais de trabalho. E elevar a cabeceira não é levar a cabeça. Então, se eu estou totalmente deitada, só com a cabeça elevada, eu não diminuo o risco. Eu preciso levantar o tronco. Então, para quem tem cama hospitalar é mais fácil. Quem não tem, de repente, compra um triângulo, bota vários travesseiros, se o idoso não consegue sair e sentar. O ideal é que ele sente mesmo, né? Assim, mesmo que apoiado com alguma almofada. E aí o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional podem ajudar nessa adaptação postural também, mas é importante que fique deitado para que essa água ela não escape tão rápido. Então, uma estratégia que eu dei foi saborizar a água. Mudar a temperatura também funciona. Então, a água gelada ela é percebida pelo músculo, né, da boca, pela mucosa de uma forma mais legal. Ou, em alguns casos, a gente vai precisar lançar a mão de uma substância que chama espessante, que é um pozinho, que a gente bota nessa água para ela ficar mais viscosa. Então, ela vai ficar com um aspecto de um mel, por exemplo. Porque isso vai ajudar para ele se organizar e ejetar. Esse espessante é um espessante alimentício, né? Como se fosse uma gelatina, mas não é gelatina, tá, gente? E ele deve ser indicado por um fonoaudiólogo. Então, não adianta vocês acharem que, não, a Rafaela falou no podcast, vou comprar um espessante e vou colocar para ver se funciona. O ideal é, se há algum evento de tosse, engasgo, desconforto respiratório, fazer uma avaliação com o fonoaudiólogo para adaptar esse alimento à funcionalidade. Só um detalhe aqui que eu queria chamar a atenção para você que está nos ouvindo, que a gente está trazendo pontos que vocês podem observar para encaminhar para um fono. Então, às vezes, a gente não está atento a isso e se o idoso fica com alguém, a importância de vocês transmitirem esse conhecimento para esse alguém. Convida esse cuidador. Às vezes é um cuidador que teve um bom preparo, às vezes não é, né? A gente tem visto muito, assim, pessoas que trabalham há muito tempo numa casa virando os cuidadores, porque já são pessoas de confiança, que têm uma relação afetiva bacana, um vínculo bom. Mas, assim, essa pessoa muitas vezes não tem esse preparo. Então, bota esse pessoal também para assistir, para escutar a Rafaela aqui, para que a gente possa ter esses cuidados, porque é uma bobagem que salva uma vida, né? Como colocar a pessoa sentada para poder fazer sua refeição. E são situações, Martinha, assim, cheias de boa vontade, sabe? Por exemplo, eu canso de ver idosos que são alimentados com a seringa. E isso é muito perigoso. Muito, muito perigoso. Então, momentos assim, só um remédio rapidinho, sabe? Só um comprimido, ele tá deitado, tá dando trabalho para levantar, eu vou dar. É porque a gente se depara perigoso com a teimosia, né? Exatamente. E aí tem que ter paciência, tem que ter estratégia de convencimento para fazer, muitas vezes ele que não quer sentar, tem uns que não podem, né? Mas tem uns que não querem a teimosia, né? Então... E entender, assim, que isso é um risco. Então, o que eu normalmente faço quando eu trabalho com essa população? Eu treino maior quantidade de pessoas possível dentro daquela rotina. Então, no consultório, se dá para ir, até às vezes peço para revezar a pessoa que está indo levar no consultório. Se eu vou em casa, dá para fazer oficina de preparo de alimento, dá para fazer oficina de oferta. Então, a forma que a gente oferta esse alimento também muda muito a dinâmica. E explica aí o que é isso, para quem não sabe, a oferta do alimento. A oferta é como você vai entregar, né? Como você vai dar. Nem todo idoso consegue pegar com a própria mão e comer. Quando isso é possível, a gente recomenda que deixe ele comer com a própria mão, porque isso já organiza o cérebro para uma etapa que precede a mastigação, que é a etapa preparatória. Então, quando eu vejo o alimento, o meu cérebro já recebe essa informação. Olha, a quantidade de alimento que tem na colher, a textura do alimento, o cheiro do alimento. Tudo isso vai mandar mensagens para aqueles músculos da forma como ele vai preparar para engolir. Então, se você olha uma carne, seu cérebro fala, opa, vai precisar mastigar bastante. Se você recebe um canudo, o seu cérebro vai mandar uma mensagem para a boca que você vai precisar apreender aquele canudo com uma força de lábio maior, que você não vai, por exemplo, o tamanho do copo é muito diferente. Então, o treino da oferta é uma etapa
importantíssima da terapia fonoaudiológica. O tamanho da colher, o tamanho do copo, a forma como você coloca, o ritmo. Então, tem alguns pacientes que se beneficiam com a alternância de consistência. O que é isso? Ele come bem o macarrão com purê e o franguinho desfiado, mas fica um pouquinho de resíduo na boca. Aí, se você não observa, aquele resíduo vai morar lá, do nada ele vai respirar e vai engasgar. Aí, aquele idoso que tosse um pouquinho depois da dieta. Ele comeu bem, não tossiu nem nada. Mas aí, quando deitou para descansar, tossiu. É possível que tenha ficado um resíduo lá. Então, aí a gente recomenda que ingira algum líquido depois. Higiene oral importantíssimo, né? Também escovar os dentes. Se usa a prótese, tirar todo o resíduo que ficou em cavidade oral. Então, são muitas coisas que vão repercutir em um estado nutricional e funcional adequado. Porque se o músculo ele não tem energia, ele não tem substrato, não tem nutrientes, ele não vai adiantar, não vai fazer o exercício da fono e não vai conseguir manter uma força maior. Então, então ainda tem os exercícios. Total. Como são eles? Muita coisa, assim. Eu digo que o fonoaudiólogo pensa assim, a fisioterapia é muito mais disseminada, né? Então, o que a gente briga com o envelhecimento? A gente briga contra o declínio funcional, né? Então, assim, os estudos estão aí. Musculação é o que previne, o que dá um aumento da sobrevida, o que dá a qualidade de vida. Musculação, por quê? Porque previne o declínio funcional muscular. Então, um idoso que tem força de quadríceps é um idoso que tem menos risco de queda. O mesmo jeito é o músculo da boca. Então, se eu trabalho essa língua, se eu trabalho esse lábio, se eu trabalho essa força de deglutição, eu provavelmente vou postergar esse declínio funcional. Porque, assim, a gente tem... Presbe é um prefixo do envelhecimento, né? Então, na fonoaudiologia, a gente tem presbifagia, ou seja, um declínio funcional da deglutição. Presbiacusia, um declínio funcional da audição. E presbifonia, um declínio funcional da voz. Então, quando a gente trabalha com promoção e prevenção, a gente vai retardar esse declínio funcional dessas habilidades que estão aí, né? Assim, a voz envelhece, o rosto envelhece, a musculatura da boca envelhece. E os exercícios vão prevenir esse envelhecimento ou postergar. Isso é válido também porque, assim, muito da nossa comunidade, das pessoas que nos assistem ou que frequentam os encontros de acolhimento, são pessoas que estão também se deparando com o seu processo de envelhecimento. Sim. E, às vezes, a gente está tão preocupado em cuidar de nossos pais que a gente não para pensar em prevenir para a gente. A gente até fala, né? Mas acaba, muitas vezes, não priorizando. Então, assim, eu acho que essa é uma dica importante, né? Como é que a gente se previne disso? E tem exercício que dá para fazer em casa ou sempre precisa de uma fono? Eu sei que é o ideal, né? Entre o ideal e o possível, alguma dica, alguma coisa que... Assim, o que eu... Para uma pessoa saudável, né? A mobilidade gera função. Então, assim, o que a gente tem no envelhecimento? Uma diminuição da mobilidade, como eu falei no início. Diminui a quantidade de mastigação, diminui o volume de fala, diminui a comunicação. Então, assim, eu não posso prescrever exercício, né, assim, abertamente, mas provocar uma mobilidade nessa língua com mais intenção vai aumentar o tônus. Só que a atividade é diferente de treino. Então, se eu falar para você, Martinha, você pode colocar a língua para fora e para dentro muitas vezes, empurrar a língua contra as bochechas, rodar a língua na frente dos dentes. Essas atividades geram ação muscular, mas não necessariamente vão incrementar a força, vão incrementar uma potência naquela atividade de músculo. Porque aí eu vou ter que avaliar em você se 10 repetições para você é baixo ou se 10 repetições já é algo que provoca uma atividade muscular. Né? Então, por exemplo... cada caso, cada caso é um caso. Andar é bom para você aumentar a atividade metabólica, é ótimo. Mas, assim... Andar de qualquer jeito, então tá bom, eu vou andar no shopping. Isso não é atividade física. É uma atividade, mas não é um treinamento físico. Entendi. Entende? Então, o que a gente faz na fonoterapia é um treinamento dos órgãos fonoarticulatórios, da dinâmica da deglutição, com estratégias, com manobras, com todas essas estratégias que eu falei aqui, para a gente adequar aquela função para aquela pessoa. Tá? Então... Bacana. Falamos da deglutição, mas tem outras coisas. Você estava falando da reabilitação, né? Falando da voz. A gente também percebe
que vai muitas vezes lentificando. Então, qual é a importância disso e como é que isso é trabalhado? Muito bem, vamos lá. O declínio da comunicação, ela pode, inclusive, vir por uma questão auditiva, que é a maior porta de entrada, assim, né? Naturalmente, a gente tem um declínio dessa audição com o envelhecimento. A gente vai perdendo as frequências mais agudas, as frequências mais altas, pela morte das célulazinhas mesmo lá na nossa orelha, no nosso ouvido, né? Da nossa orelha interna. E a gente vai percebendo, diminuindo essa percepção. Com essa diminuição da percepção, a pessoa já fica com uma compreensão mais prejudicada. Então, ela precisa de mais volume. Então, assim, é muito comum a gente ver os idosos assistindo televisão, mas, assim, assistindo televisão sem... Você vê que a pessoa não está entendendo. Ou participando de atividades comunicativas da família. E aí, se tiver muito barulho, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, eles não conseguem, né, entender muito o que está acontecendo. Então... Inclusive, a geriatra que esteve aqui dando entrevista, ela falou que a audição é um caminho para rebaixar a socialização, que, consequentemente, gera os transtornos emocionais, né? Sim. Porque a pessoa vai se isolando por conta da audição. E a gente também tem que perceber isso, né? No nosso idoso, como é que a gente percebe? Então, o grande sinal é você perceber que ele está precisando de mais input auditivo. Rafaela, por favor, traduza. Ele precisa de mais volume, tanto na sua fala com ele, quanto na televisão, no rádio. Então, ele vai precisar de mais volume. E outra coisa muito importante no envelhecimento é a diminuição da discriminação auditiva pela diferenciação da figura fundo. O que é isso? Se eu estou em um ambiente muito ruidoso, ele já não consegue processar o som principal. Então, se você estiver falando com o seu pai, com a sua mãe, em um ambiente muito ruidoso, é possível que a discriminação auditiva dele, que a percepção do que você está falando diminua. Aí ele vai tender a perguntar o quê, ele vai olhar mais para sua boca, ou ele vai perder o interesse. Então, esse é um sinal de alerta. Vai trocar palavras, né? Você vai perguntar uma coisa, ele vai responder outra. Lembra aquele personagem da velha da Praça da Alegria, Sim. né? É isso, você pergunta, você sei falava bola, ela sacola. Exato, porque essa discriminação é diferente. Ele vai pegar uma pista auditiva assim, bola, sacola, viu o final. O S é um som mais agudo, então às vezes não percebe esse S, vai perceber outros sons. E aí começa a ficar com aquela comunicação mais truncada. Agora, Rafa, por exemplo, é possível, porque minha mãe, eu sinto uma perda auditiva nela. Ela fez audiometria e não deu nada. Então, é possível que tenha uma perda auditiva e a audiometria não pegue. Isso está relacionado a outras coisas? É possível. Dentro da avaliação audiológica, né, existem muitos testes. E existem diferentes tipos de perdas auditivas. Eu não sou especialista em audiologia, então eu não vou conseguir me aprofundar tanto nesse tema, tá? Porque como na medicina, a fonoaudiologia tem áreas. Então, você não vai pedir para um ortopedista falar sobre nariz. Ele não vai saber. Né? Ele vai saber o básico, mas não vai saber se aprofundar em uma coisa muito específica. Então, assim, dentro da audição, existe a detecção, que é a audiometria, ela vê mais a detecção. Então, assim, você escuta algum som? Qual a intensidade que você escuta? O som mais fino e mais grosso você consegue escutar, mas existe uma outra percepção da audição, que é a discriminação, que é o que a gente fala de processamento auditivo central, que é a localização sonora, que é essa discriminação figura-fundo, que é o fechamento auditivo, que é você pegar partes da palavra e conseguir fechar a palavra e falar sacola, sabe? Então, é possível que o idoso ele tenha um declínio desse processamento auditivo maior do que a diminuição da detecção do som, que é o que a gente vê na audiometria. Então, quando isso acontece, normalmente a gente amplia esse rol de exames e faz outros exames para que a gente tenha uma avaliação maior. E é importante também que a gente veja que isso muda, né? Então, há quanto tempo fez a audiometria? Então, esse declínio ele vai acontecendo de forma progressiva. Sei. E o aparelho auditivo, para mim, assim, lógico que tem pessoas que não se beneficiam, mas sempre que se beneficiar, os aparelhos são super modernos, pequenos, discretos. Acho importante fazer a adaptação, exatamente
pela questão da socialização. E aí é um papel do fono. Do fono. Junto com o otorrino, né? Faz a avaliação auditiva, vê se tem indicação. E aí faz essa adaptação do aparelho. E o SUS tem, né? Só não tem os mais modernos, mas tem. Olha, então... a gente tem bons aparelhos. O CEPRED, por exemplo, ele dispensa bons aparelhos pelo SUS. Mas aí você estava falando, então começa na audição. Na audição. E aí a gente pode ter com essa via de entrada, né? Porque a audição é a via de entrada. Essa dificuldade de socialização. E tem as questões cognitivas também. Né? Assim, a gente está falando do idoso saudável. Eu não estou nem falando do doente. Pós-AVC, do que apresentou uma demência, um Alzheimer. Então, assim, o próprio declínio cognitivo, ele já pode causar uma alteração de linguagem. Então, o tempo de elaboração daquela linguagem modificado, a voz mais fraca, uma alteração dessa musculatura que já não consegue articular tão bem. Em algumas populações mais específicas, o próprio adentulismo, né, a perda de unidades dentárias, que causa também essa dificuldade articulatória. Então, assim, são vários elementos que vão contribuir para uma alteração comunicativa. Além dos elementos mesmo centrais, cognitivos, né? Então, a tendência à repetição, a memória, que é um foco de atenção também nessa avaliação, né? Então, alguns idosos, eles ficam perseverando em ideias, aí contam história, esqueceu, contou a história, conta a mesma história. Às vezes até como uma forma de confirmar se está sendo ouvido, confirmar ou ter certeza de que tem um tema para ser conversado. Às vezes uma necessidade de participar daquela roda com algo engraçado. Então, assim... Às vezes não tem, a gente falou aqui uma vez de não ter repertório, porque vão tendo a vida cada vez mais restrita. Então, as histórias são as mesmas, né? E a estimulação cognitiva é muito importante. Então, assim, meu pai gosta de assistir novela. Pede para ele contar a novela. Pergunta sobre os personagens. Tenta trazer na memória dele algo parecido que aconteceu com ele, que está acontecendo na novela. Faz com ele um recordatório de novelas que aquele ator que ele gosta já participou. Então, trazer esse conto e reconto, né, um ambiente dialógico, de dupla, de troca de turnos, estimula muito a linguagem. E o que a gente vê é que os idosos, eles tendem a ficar reclusos, porque eles percebem também a diminuição da funcionalidade deles. Então, eu sou super a favor de grupos. Lá na clínica, a gente faz grupos de memória. Eles amam. Então, Não é grupo de memória. A gente faz, assim, pacientes, né, que fazem atendimentos individuais, a gente faz uma vez no mês, 2 vezes. Reúne todo mundo. 4 pacientes, 5 pacientes que vão juntos, a gente leva uma atividade única, eles fazem atividade juntos, a gente pensa em uma base motora para trabalhar mais, faz um lanchinho e aí já contam a história. No mês que vem, eles já trazem alguma coisa que aconteceu. Então, cria uma rede social para aquele idoso. Né? Quem mora em condomínios, cria uma estratégia para o seu pai descer, para sua mãe descer, socializar com outras pessoas. Né? Fique atento a essa reclusão maior. O que está acontecendo? Que ele não está querendo falar, está incomodando, está doendo. Não está percebendo. Às vezes a gente não percebe que ele não escuta porque a gente não troca. Ele gosta de ficar quietinho. Mas por que ele está ficando quietinho? Né? Então, é realmente desafiador. Né? Por coincidência, a nossa última entrevistada falando que o pai às vezes fica quietinho, né? E ela outro dia falou até com o médico deu uma resposta bacana, assim, dele estar ali com suas memórias. Pode ser, é lindo, mas pode ser também alguma outra coisa que vai requerer uma ajuda especializada, né? E treino cognitivo, gente. Isso é importante, né? Assim, mas isso também é papel do fono? A gente trabalha também. Ou porque a gente já teve aqui gente uma profissional de TO maravilhosa, por sinal. Faz também. Então, dentro da área da saúde, a equipe multi, ela vai se... Assim, as atividades às vezes são as mesmas, com objetivos diferentes. Entendi. A fonoaudiologia trabalha com linguagem, então a gente tem uma formação extensa em linguagem, com as bases motoras todas, né? Então, essa questão de vocabulário, de organização gramatical. Então, a reabilitação, por exemplo, de um paciente pós-AVC, o fonoaudiólogo muito, né? Assim, junto das afasias, as alterações de linguagem, muito presente. O que a gente tem, assim,
dentro do envelhecimento saudável, né, da senescência, gosto muito de trabalhar com a formação dos cuidadores. Então, assim, às vezes esse idoso ele não precisa ir para a fono toda semana, mas é importante que ele vá uma vez no mês, que ele participe de alguma atividade para ver como é que está isso, que o cuidador ele esteja com ele em um planejamento, em um gerenciamento do caso. Então, gerenciar esse envelhecimento é ter uma qualidade de vida melhor. Eu acredito nisso, assim. Muito. Então, assim, um tratamento recorrente geralmente é quando você já tem um problema identificado. Não Sim. sendo, é possível essa estimulação em casa mesmo, Sim, né? com Pelo certeza. filho, pelo cuidador, Gerenciado, seja ele quem né? for. Assim, é o que eu falo. Não por conta própria, orientado por vocês. Na criança, por exemplo, isso é fácil de ficar posto, assim. Você brincar com seu filho vai estimular a linguagem dele? Vai. Mas se ele tiver uma alteração de fala, esse brincar direcionado vai promover o aprendizado. Então, se a gente tem uma alteração de memória de trabalho, as atividades de linguagem são com memórias recorrentes. Então, ó, vamos fazer uma salada de frutas, por exemplo, né? Direcionar uma atividade. O que a gente vai colocar na salada de frutas? Então, assim, eu gosto de instrumentalizar a família com essas atividades do cotidiano. O que você quer colocar na sua salada de frutas? Ah, eu quero melancia, banana, melão. Melão não bota, né? Laranja. Nem sei. Morango. Então tá, fala de novo pra mim o que você quer. Aí ele já vai. Ah, esqueceu. Oh, não, acho que a gente tinha 5 frutas. Vamos lembrar o que a gente colocou? Lembrou? Então vamos escrever? Escreve com ele. Você quer ir comigo no mercado? Quanto que você acha que a gente precisa de dinheiro para comprar essas coisas? Então, trazer a funcionalidade para esse idoso é dar repertório, é fazer com que ele tenha autonomia. Então, assim, eu gosto de trazer isso porque às vezes a gente até super protege aquele idoso, assim. Aí ele vai demorar mais tempo para escrever, né? Assim, ele, às vezes, a coordenação motora fina já não está tão boa. Adapta, aí a Theo vai falar muito melhor que eu, mas adapta um lápis mais grosso, mas deixa ele escrever. Eu sinto assim que dentro do que a gente escuta, né, dos filhos, mais numa questão de até ter paciência. A gente está numa vida tão corrida que aí a gente não tem paciência. A gente faz por eles ao invés de fazer com eles. Sim. Paciência não entenda só no sentido assim de como se eu estivesse trazendo um julgamento, né? Porque tem um impaciente que perde a cabeça, mas assim, a paciência do tipo, nossa, eu tenho tanto que fazer, e aí isso demora, né? Ele demora de andar, ele demora de comer, ele demora de escrever, que a gente vai ocupando esse espaço para dar andamento na vida e está criando um problema para o futuro, sim, porque a tendência do idoso é que isso decline ainda mais, sim, e que a gente ainda tenha mais trabalho, e aí é o ciclo vicioso. Eu gosto de trazer o conceito do tempo de qualidade. É o nosso desafio de vida. Não só com os idosos, né? Sim. Com os nossos companheiros, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Quantas vezes a gente diz assim, não, vou jantar com a minha família. Aí chega no jantar, você está no celular. Que tempo de qualidade é aquele, né? Então, eleja atividades que também sejam execuíveis, né? Que possam ser executadas. Então, se ele demora 20 minutos para escrever 4 palavras, não pede para ele fazer a lista do mercado inteira. Começa pedindo para ele fazer os itens de higiene. Aí já entra em outra seara da linguagem, a categorização. Vamos lá, meu pai, você está precisando de alguma coisa de higiene? Vamos lá. Ah, sabonete, aquilo que você... Aí ele, por exemplo, quando tem dificuldade de memória, de nomeação. Ah, aquilo que você usa para fazer a barba, como é o nome? Aí ele aí você normalmente eles vão falar Gillette, né? Aí você, Gillette, aí ele complementa, Gillette, boa, vamos escrever então Gillette. Aí do nada ele fala morango. Aí você, mas a gente não estava escrevendo itens de higiene, papai? Morango é item de higiene. Você quer morango também? Aí ele fala, eu quero, então vamos botar em outra lista o morango. Então isso é um trabalho orientado por um profissional fonoaudiólogo, mas é um trabalho do dia a dia. Né? É um trabalho que você pode estimular no fazer, assim, eu tenho certeza, assim, eu já tive experiências com pacientes meus que, assim, sabia que segunda era o dia de feira, segunda acabava de tomar café, ele já sentava na mesa para escrever a lista dele. E aí a gente começou a descobrir coisas que ele gostava de comer que a filha tinha esquecido de comprar.
Ele começou a se conectar melhor com a alimentação, porque ele tinha a opção de escolher qual fruta ele ia comer naquela semana. Então, são atividades que, de fato, exigem tempo, mas também exigem uma orientação. Né? Assim, um cuidado com situações que, naturalmente, vão ser perdidas. E a alimentação é um ato social. Né? Assim. Sim, é importantíssimo. Eu mesma venho de uma família que se reúne em torno da mesa. Pois. Que é um problema às vezes, né? Sobre açúcar. Então, eu já tive situações, Martinha, assim, de pacientes que... o paciente que não... Disfágico já aquele idoso debilitado, que não pode tomar líquido. Mas o desejo dele era tomar café com leite. Ele não queria tomar iogurte, ele queria tomar café com leite. E aí, teve uma negociação de... Vamos espessar o café com leite. Vamos fazer mais grossinho, e aí vamos junto... E assim, treinos inusitadíssimos. Leite de bolinha. E aí é uma questão de você... Até vi que você fez um podcast lindo com a paliativista. É você entender que a vida está ali. Né? Assim, ele tem... Então, assim, eu já tive pacientes meus paliados que o desejo era tomar um vinho. Vamos chamar a equipe de saúde toda para falar, olha, ele quer tomar o vinho. É possível nesse momento? Tem essa janela? E ele tomou o vinhozinho dele, ele sentiu o gosto do vinho, ficou feliz. Né? Então, escolher, e aí a gente passa por uma outra coisa que é mais difícil do que esse envelhecimento saudável, que é o envelhecimento da doença, quando já se tem um quadro de disfagia, que é um distúrbio de deglutição, que impõe um risco para aquele paciente, ou que impõe ou um risco por uma infecção respiratória, ou um risco nutricional, que é um paciente que vai precisar de uma via alternativa de alimentação. Né? E aí é outro... meio que assim, uma terra difícil de acessar. Não sei se vocês já conversaram sobre isso aqui, né? Não falamos, que é a alimentação, né? Então, assim, a gente pode... Tem um outro termo, parenteral. Parenteral. Aí é uma outra, assim, a via alternativa de alimentação, a gente pensando em enteral, né? Assim, gástrica, ainda a nível gástrico. Ou ela vai ser feita por uma sonda, que é o que normalmente se faz no hospital, porque é uma via alternativa de curta permanência, não pode permanecer por muito tempo. Ou a gente tem uma via de longa permanência, que é a gastrostomia, que é uma sonda direto no estômago. E, às vezes, para as famílias, isso é muito traumático, assim. Meu Deus, meu pai vai precisar de uma gastro. Mas, quando bem indicado e bem conversado, pode melhorar muito a qualidade de vida daquele idoso. Né? Porque um idoso que vai conseguir se nutrir de forma segura por uma via, é um idoso que vai ter qualidade de vida. Então, assim, não é legal você ver seu pai não conseguir comer. Ou toda vez que comer, engasgar. Ou internar repetidas vezes por infecções respiratórias porque engasgou. Pensa aí um pouquinho, gente, o desconforto que é quando a gente engasga. Se a gente engasgar de manhã, a gente passa o dia inteiro com a sensação que ainda está engasgado. Pigarreando. Imagina uma pessoa fazer isso toda a refeição. Não é bom. Né? Então, ter uma equipe de saúde que avalia esse momento dessa indicação de forma respeitosa, criteriosa, adequada, é bom. Eu gosto de trazer esse tema porque é um tema muito... meio que um tabu, assim, né? As pessoas acham que quando indica gastro é final de linha. Até para reabilitação fonoaudiológica, por exemplo. Se indicou a gastro, o paciente não vai comer nunca mais pela boca. Não é isso. Às vezes ele vai comer pela boca e pela gastro. E a gastro não entra só no idoso, né? Algumas crianças também precisam. A alimentação parenteral já é uma outra via. Ele não vai comer comida, ele vai comer os nutrientes pela via venosa. Então, ele vai precisar usar um acesso para se nutrir. Isso não acontece na vida comum assim, das pessoas, acontece a nível hospitalar, ou em casos específicos, quando está em casa, mas tem um home care. Mas, assim, é um procedimento hospitalar, né? Porque home care é o quê? Um hospital dentro de casa, basicamente. Então, assim, uma equipe de saúde disponível, mas não pode ser feito por qualquer pessoa, né? Então, assim, não tem uma pessoa que está com nutrição parenteral que é administrado por um cuidador ou por um familiar. Apenas um profissional de saúde pode fazer essa administração, porque impõe outros riscos. Mas, assim... A via de alimentação alternativa, né? A via alternativa de alimentação é algo que a gente precisa pensar com essa equipe. Sim. Convido vocês a não se fecharem quando isso for indicado, né? Porque pode, inclusive, trazer muitos benefícios. Rafa, você está falando aí o tempo todo de funcionalidade. Eu me lembro quando eu comecei a fazer ginástica funcional,
Para mim era mais uma modalidade, né? Depois que eu fui entender o significado do termo funcional. Então, assim, fala um pouco de funcionalidade para nossos ouvintes que ouvem essa palavra, mas não assimilam a profundidade que ela traz, né? Parece uma coisa coloquial, mas ela é muito importante, porque é o que faz com que a gente exercite as nossas funções básicas, Exatamente. não é isso? Que a funcionalidade igual atividades da vida diária. Então, eu posso ter uma língua, um dente, uma bochecha e não conseguir ter a função de comer, né? Inclusive hoje, dentro da área da saúde, a gente tem uma escala que chama CIF, é a Classificação Internacional de Funcionalidade. É uma classificação como se fosse o CID, só que o CID ele vai ver a doença. E a CIF ele vai ver a funcionalidade. Por exemplo, ele é capaz de engolir, mas ele não consegue comer na mesa. Então, assim, meu pai, ele come, ele engole. Ok, mas ele consegue sentar à mesa? Ele consegue comer sozinho? Então, quando eu falo de função, eu amplio esse olhar sobre a execução de uma atividade, tá? Então, eu posso ter voz e posso não conseguir conversar. Eu posso engolir a saliva, mas posso não conseguir beber uma água. Então, funcionalidade é socialização. Para mim, assim, né? É um conceito individual, assim, não tem isso escrito aí em nenhum lugar. Mas eu entendo que quando a gente trabalha com função, a gente trabalha com a aplicação prática de um movimento. Então, eu posso ter força na minha perna, mas eu posso não conseguir sentar e levantar, que é a atividade funcional, né? Atividade física funcional. Então, o meu idoso, ele pode botar a língua para fora e para dentro, ele pode conseguir fechar a boca, mas ele desaprendeu como é tirar o alimento da colher. Então, eu vou precisar, de novo, ensinar essa função, reabilitar essa função, ou às vezes trocar o utensílio, ver qual é uma adaptação melhor. O copo, ele não consegue mais tomar em um copo plástico porque não consegue segurar. Então, vamos tentar um copo mais rígido, que ele tenha mais apoio. Vamos ensinar ele a usar as duas mãos. Então, tudo isso é um olhar ampliado sobre um aspecto de uma atividade. E aí, às vezes, envolve participação social, né? Participação da família, outros recursos. E precisa realmente que a gente saiba discernir esse limite tênue, né, entre o que é que a gente percebe como um lugar comum e o que é que pode ser patológico, digamos assim, para buscar o apoio adequado, né? Está sendo muito esclarecedora, está sendo e está acabando, né? Que nesse tempo também está já aí no limite, mas muito esclarecedor tudo que você trouxe. Nesse tempinho final, tem mais alguma coisa, Rafa, que você acha importante trazer para os nossos filhos de pais idosos, ou alguma coisa interessante da Fono? Olha, eu falaria 10 horas, 10 horas sobre isso. Sou uma eterna apaixonada pela fonoaudiologia. Eu costumo dizer que eu me apresento: oi, tudo bem? Eu sou Rafaela, fonoaudióloga. Mesmo em lugares que não tem nada a ver. Porque eu acredito que a gente consegue, a partir dessa, né, profissão, fazer sentido, assim, né, na vida. Então, assim, o que eu gostaria de trazer como mensagem final? Valorize a queixa do seu pai, do seu familiar, do idoso que você cuida. Então, eu vejo muito isso, assim, sabe? Às vezes a gente não tá percebendo uma coisa, mas ele tá dizendo: tô sentindo uma coisa estranha, Ou os sinais que estão lá, assim, ele adorava comer cuscuz, mas não quer mais comer cuscuz. Ele, né, amava água de coco, mas não quer. Não quer mais que use um prato que ele sempre usou, quer que use um prato menor. E a gente fica achando, às vezes, que é teimosia. Pois é. E aí não é. Às vezes é o corpo dele dizendo: olha, eu não dou conta disso. Ou, vai, não quer mais sair de casa. Mas por que ele não quer sair de casa, né? Assim, traga a vida para aquela pessoa. E uma outra dica é: a superproteção nem sempre vai ajudar. Né? Então, assim, expõe aquele idoso a uma vida. E a vida tem frustração, a vida tem desafio. Verdade. Né? Então... E às vezes a gente não estimula, não pergunta, né, o porquê. Só comenta, não quer comer. Mas isso que você trouxe, assim, me deu um insight, né? Mas por que você não quer comer? Né? O que é que está acontecendo? Por que não quer o cuscuz?
que às vezes a gente olha assim e fala, não quer comer, implicou com cuscuz, Exato. e não é, né? Uma outra coisa que também acho que eu me passei de falar durante é que tem uma diminuição também da percepção do paladar. Então, às vezes, eles não querem comer porque a comida ficou insossa. As glândulas salivares, né, assim, com Covid, muitas pessoas tiveram isso. Tiveram e viram como é ruim, né? Não tenho gosto de nada, não quero comer. Teve paciente meu que emagreceu 10 quilos, porque não tinha gosto na comida, e ele falava, não vou comer, não tem sentido eu comer. Não sinto nenhum cheiro, nenhum gosto, então não vou comer. E isso é natural do envelhecimento. Então, preparar esse alimento com outros temperos, né? A gente começa a comer pelo visual. Então, às vezes, quando eu preciso adaptar a dieta dos meus pacientes para algo batido, que eles já não conseguem mastigar pedaços, eu digo, gente, não mistura tudo e não bate. Então, assim, vai fazer um purê, faz um purê de abóbora, bate a carne separada, bate o arroz separado, bota aquilo de um jeito legal, bota um azeitezinho. Bonito. Pois é, porque a gente come pela visão, né? E, às vezes, a repetição, a monotonia vem também de uma incapacidade. E a gente precisa olhar para aquilo com amor. Traga aquele idoso para a mesa, gente. E dê autonomia para ele. Imagine que há alguns anos ele era o dono da casa. Né? Eu vejo isso muito assim. Eu, pessoalmente, meus pais, eles ainda, graças a Deus, são independentes e saudáveis, assim, mas eu vejo que até para mim, como filha, hoje é um lugar diferente. Quando eu tenho que decidir coisas sobre os meus pais. E às vezes eles sinalizam, tipo assim, a gente vai viajar junto. Eu fico, peraí. Aí minha mãe fala, você precisa segurar a minha mão para atravessar a rua? Porque eu quero proteger ela, né? Assim, eu quero colocar ela em um lugar de proteção. Porque a gente vai invertendo os lugares. Mas eu não posso deixar de dar um espaço para ela escolher. Então, dentro da segurança, eu também oriento isso, assim. Só pode comer pastor, só pode comer purê. Pergunte se ele quer comer purê de abóbora ou de batata. Pergunte. Né? Assim, o que é que ele quer? Se tá bom para ele, se não tá. Acho que perguntar, para mim, foi o meu insight daqui. Vocês devem ter tirado vários outros insights, né? Rafa, queria super te agradecer pela presença. Foi muito esclarecedor. E deixa aí o seu contato, o contato da sua clínica, para que, se alguém quiser, né, um acompanhamento profissional, gente, eu super indico, porque é a minha fono. Obrigada, Martinha, que eu agradeço. Foi uma delícia. Eu realmente espero que tenha ajudado todos vocês, né, assim, para a vida e para o próximo. Esse olhar com carinho, com amor, com cuidado, faz a diferença nessa dinâmica familiar, né? Então, eu sou Rafaela Góes, meu nome é com 2 L's, por arte, obra do meu papai. Então, é Rafaela Góes com E. Tem o Instagram também, acho que se eu colocar vocês conseguem ver. O nome da minha clínica é Clínica Baiana de Fonoaudiologia. A gente fica aqui na Tancredo Neves. E o telefone é 3353-9460. Mas aí, qualquer coisa a gente se fala aí, escreve para mim que eu repasso para vocês. O Martinha também tem o meu contato, tá bom? Então, pessoal, a gente fica aí com esse podcast maravilhoso e fiquem ligados que vem mais coisa boa por aí no podcast Bengalas. Um beijo e até a próxima.